Olá, paz do Senhor, eu sou o evangelista Edinaldo Fraga e este é o programa Recapitulando, programa da Departamento de Ensino da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra Mansa. O nosso pastor-presidente, pastor Rinaldo Silva Dias, e o nosso pastor vice-presidente e o atual dirigente da igreja, pastor Rildo Ferreira de Moraes. E a gente começa mais um Recapitulando. E nós estaremos iniciando o primeiro trimestre do ano de 2021, na qual nós estaremos falando nesse trimestre sobre a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Estaremos estudando sobre a vida da rainha Esther. Estaremos meditando durante esse trimestre no livro de Esther. E o nosso comentarista é o bispo Abner Ferreira, que é o presidente da Convenção Estadual do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Catedral Histórica de Madureira. E a primeira lição que nós estaremos meditando nela, estudando, o título da lição é o papel influenciador dos pais. Nós estaremos meditando sobre a história de Mardoqueu, que adotou Esther. E nesta lição vai falar muito forte sobre essa questão o papel dos pais como influenciador dos seus filhos. O texto áureo da nossa lição é no livro de Esther, capítulo 2, versículo 10, diz: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E a verdade aplicada: os pais têm muita importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valores nas crianças. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, ressaltar que devemos vivenciar o querer de Deus. O segundo é falar sobre a importância da responsabilidade paterna. E o terceiro objetivo é apresentar o perfil da família de Deus. O texto de referência se encontra em Esther capítulo 2, do versículo 5, 6, 7 e o versículo 20. Diz assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E, morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Nós observamos que essa história é muito marcante, como nós observamos no texto de referência, que essa menina, os seus pais vieram a falecer e Deus preparou a oportunidade, preparou alguém para que pudesse cuidar dela. E esse alguém foi o seu primo, Mardoqueu, que ao ver o acontecimento da menina ter ficado órfã, adotou aquela menina e a criou, de forma maravilhosa. E ela pôde fazer a diferença no reino. Lembrando vocês que esse acontecimento se deu no ano de 483 a 473 a.C. e foi na Pérsia. Na época, a Babilônia tinha sido conquistada pelos medo-persas e, nesse momento, a Pérsia que estava comandando o maior império do mundo na época. E o rei era o rei Assuero. E nós observamos que esta família tinha sido levada cativo no tempo de Nabucodonosor para a Babilônia. E nessa época vivia
lá no reino. Foi quando os pais de Esther veio a falecer e Deus preparou alguém para cuidar delas. E esse alguém era Mardoqueu, que era primo de Esther. E na introdução da nossa lição, fala, estudaremos a vida de Esther e a importância de confiar em Deus. Para tanto, observaremos a influência dos pais na vida dos filhos, a fim de gerar uma trajetória de vida marcada pela fé e confiança em Deus. A primeira parte da lição diz, vivenciando o querer de Deus. O Senhor permitiu a morte dos pais de Esther antes que ela se tornasse adulta. Com a morte deles, a menina foi adotada por seu primo Mardoqueu, que através dessa atitude ficou conhecido por todos. Ele ensinou Esther a amar o seu povo e proporcionou a ela uma construção de identidade. Interessante essa explicação aqui, como que Deus prepara, né, pessoa certa no momento certo. E este homem, embora ele era um primo, mas ele agiu, né, como um verdadeiro pai para aquela menina. E ele mostrou para ela, né, que o querer de Deus na vida dela era mais importante de tudo o que ela estava passando. Não importava se ela estava como cativa numa outra nação, mas mostrou para ela que Deus tinha um propósito. E aqui fala que ele propiciou a ela uma construção de identidade. Ou seja, ele impregnou, né, mostrou para aquela moça, para aquela menina, que havia um Deus que era mais importante do que todas as coisas, e construiu uma identidade. A identidade, né, do povo de Deus. Ela pôde entender que ela não estava ali por um acaso. E no primeiro tópico, fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós observamos que é muito importante este versículo. Aqui a palavra diz, Mardoqueu criou a filha de seu tio Hadassah, que era Esther, para que amasse a Deus sobre todas as coisas. Ele a incentivou a confiar em Deus independentemente da circunstância. Ele colocou esse pensamento, né, através da palavra de Deus no coração daquela criança, para que ela crescesse sendo temente a Deus. E no subsídio, diz assim, no subsídio que do professor diz, é dever dos pais criarem seus filhos na casa do Senhor, instruindo-os através da palavra. Os filhos são bênçãos na vida dos pais, herança do Senhor. Mas, infelizmente, muitos pais têm negligenciado a responsabilidade de educar. Isso nós observamos acontecer nesses dias de hoje. Mas, ao contrário disto, Mardoqueu, ele fez o papel exatamente daquilo que a Bíblia diz, né? Instrui o menino ou a criança no caminho que deve andar. E na parte tópico 2 da parte 1, fala a família em primeiro lugar. Outra coisa importante que ele passou para Esther, a colocar a família em primeiro lugar. Isso é algo que muito importante a gente guardar isso no nosso coração, passar isso, né, para as nossas crianças, mostrando para eles que a família, ela vem em primeiro lugar. E logicamente que nessa família aí nós temos a família de Deus, né? Que a criança precisa entender também que ele não faz somente parte da família, de uma família terrena, ele faz parte da família de Deus, a família que vai morar no céu brevemente. E na parte tópico 3, faça a diferença onde você estiver. Outra coisa importante, Mardoqueu ensinou para ela, instruiu para que ela entendesse que aonde ela estivesse, não importa o lugar, ela fizesse a diferença. E nós observamos no livro, né, de Esther que realmente isso aconteceu. Isso é muito importante. E a conclusão diz, é responsabilidade dos pais ensinar os filhos o caminho em que deve andar. A segunda parte da lição fala exercendo a responsabilidade paterna. Adotar uma criança é um gesto de amor, mesmo que seja da própria família, como na história de Mardoqueu e de Esther. Como pai e educador, ele procurou ensinar Esther a viver em harmonia com Deus, com o Deus de seus pais. Isso é muito importante também, irmãos, nós observarmos que a responsabilidade dos pais é algo muito marcante.
na vida de uma criança. E no primeiro tópico diz, da parte 2, diz assim: o cristão deve brilhar como testemunha de Cristo. Algo que Mardoqueu passou para Esther, que mesmo lá ela estaria fazendo a diferença. E nós observamos que realmente ela foi uma moça que brilhou, né? Mesmo estando lá num país que não era o país dela, estando no palácio, no início ela estava como escrava, depois ela se tornou a rainha, mas sempre brilhando e mantendo, né, aquele que era o que o seu pai primo, né, o seu pai adotivo, Mardoqueu, tinha ensinado para ela. No tópico 2, da parte 2, diz assim: momento de se calar. Há ocasiões em que é admirável revelarmos nossa certeza e fé em Deus, e há momentos em que é mais aconselhado aguardar outra chance. Esther aceitou o conselho de seu primo e não falou nada a respeito de seu povo. Ela estava esperando o momento certo para revelar suas origens. As palavras ditas em horas erradas podem fazer grandes estragos. Quantos matrimônios sofrem pelo perverso uso da palavra? Nossas palavras devem promover a edificação. Esse ensino que ele passou para Esther foi muito importante. Ela manteve, né, no segredo a sua origem, a origem do seu povo. E nós observamos que muitas pessoas têm se prejudicado. Se prejudica no lar, porque não vigia na questão da língua. A palavra, ela pode vir, ao vir no momento errado, ela prejudica. E muitos falam mal, né, da igreja, falam mal da família, falam mal das pessoas, e as crianças estão crescendo vendo tudo isso. Então isso aí pode prejudicar. Então há momento da nossa vida que, como diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 17, versículo 28, Salomão diz assim: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. E na terceiro tópico da segunda parte, momento de não se calar. Aqui já é o contrário. Aqui já é explicado que nós precisamos usar e saber conhecer o momento que é para a gente falar. Então a palavra de Deus, ela nos dá esse esclarecimento. Há momento nós temos que falar da palavra de Deus, falar da grandeza de Deus, e foi exatamente isso que aconteceu. No momento certo de falar, Esther pôde se manifestar. Ela seguiu exatamente o conselho, ela se manifestou no momento certo e Deus a honrou por causa disso. Então isso é muito importante, nós precisamos guardar isso no nosso coração para que nós não venhamos a prejudicar os nossos filhos, né, a nossa casa. E na terceira parte desta lição, que fala sobre o perfil da família de Deus. É a partir da família que se aprende diversos valores importantes, como afeto, consideração, ternura, cuidado e etc. A família não é só a base da sociedade, como sugere a Constituição, ela é o alicerce do indivíduo. Que possamos tomar como exemplo a amizade entre Mardoqueu e Esther, e então demolir de dentro de nossa casa toda forma de adoração que não pertence ao Senhor. Nós precisamos passar para os nossos filhos que de tantas famílias, tantos perfis de família que nós encontramos hoje, passar para eles o perfil da família de Deus. Passar para eles que eles pertencem a esta família. E como que eles vão entender isso? É exatamente a gente falando da palavra de Deus para eles, como está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 7, que diz que nós devemos falar com nossos filhos ao deitar, ao levantar, ao caminhar no caminho, sempre falando da palavra de Deus para que eles possam crescer entendendo, né, que eles pertencem a uma família especial, uma família que honra a Deus e que faz a diferença. No primeiro tópico aqui da parte 3, fala: é preciso alcançar o coração da criança. E como que alcança o coração da criança? É exatamente, não é fazendo como muitos pais fazem, entregar um celular na mão do seu filho para que ele fique fazendo seus joguinhos
brincando, assistindo coisa que não deve, enquanto a mãe está fazendo alguma outra coisa, para que, como se tivesse deixando o ensino da criança em segundo plano. O que precisamos fazer é exatamente como Mardoqueu fez com Esther, passando para ela, né, as verdades da palavra de Deus, explicando para ela a origem do seu povo. Então ela cresceu entendendo tudo que Deus tinha preparado para a vida, né? Nos dias de hoje nós sabemos que é muito difícil. Como diz o comentarista aqui, o mundo ele jaz no maligno. Mas Deus ele continua, através da palavra de Deus, e o Espírito Santo tem ajudado, né, os pais a criar. Afinal de contas, como diz o Salmo 127, versículo 3, os filhos são herança do Senhor. E o tópico 2, Esther teve seu caráter formado na infância. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque o caráter é formado em casa. Tem muitas pessoas que pegam o seu filho, acham que é obrigação do professor, é obrigação da professora no colégio criar um caráter para ele. Não, o professor existe para ensinar a nossos filhos a ler e a escrever. O caráter é formado em casa, através do exemplo do pai, da mãe. É dessa forma que é formado o caráter. Então Esther, ela teve o seu caráter formado através do exemplo daquele primo que para ela era o pai, né? Desde quando ela perdeu o pai, aquele primo a adotou. Então nós precisamos fazer desta maneira. E o terceiro tópico diz: como educar as crianças dessa geração? O mundo hoje assombra os pais, não só por causa da brutalidade, mas também em decorrência dos valores que entram em casa pela TV, pela internet e outros meios. Não há uma fórmula de como educar, mas psicólogos afirmam que o diálogo é sempre a melhor alternativa. A educação dos filhos não pode ser delegada à escola. Como eu disse para os irmãos, a escola é para ensinar a ler e escrever. Não seja omisso na sua responsabilidade. A autoridade deve ser compartilhada entre os pais. Ambos devem exercer sua autoridade no lar. Então, irmãos, isso é muito importante, que nós possamos tomar cuidado, não deixar os nossos filhos à mercê de pessoas que vão ensinar coisas erradas para eles. As redes sociais é muito perigoso, né? A televisão também ensina muitas coisas que podem prejudicar a criança. A criança hoje em dia, logo no seu início, aprende muita facilidade. Aqui na lição fala que as mães judias, as mães lá de Israel, elas ensinavam, enquanto ela está trabalhando, ensinando os filhos, elas cantavam louvores, exaltando a Torá, ou seja, exaltando a lei de Deus. E a criança, desde bebezinho, já crescia ouvindo, né, as mães cantando. Isso aí chamava a atenção deles, isso aí ficava marcado no seu subconsciente. Então, irmãos, a conclusão diz: a história da humanidade é marcada por aqueles que influenciaram suas gerações por meio da educação recebida. Esther pôde fazer toda a diferença por onde passava. Que possamos seguir os seus passos e marcar nossa trajetória exalando o bom perfume de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, os nossos irmãos que seguem a EBD. Deus abençoe a cada um. No próximo domingo, nós estaremos estudando a lição de número 2, dia 10 de janeiro, cujo tema é Esther, um espelho para o cristão de hoje. Os irmãos vão observar como que o ensinamento do seu pai adotivo marcou a vida dela e ela se tornou um espelho, um exemplo para nós. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.